Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo da igreja, apóstolo de Cristo, de Deus, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando, apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo mesmo fala, apóstolos foram responsáveis pelo fundamento da igreja, ou seja, por edificar, por lançar o fundamento para ser edificada a igreja. Todavia, nós sabemos que o fundamento principal, a pedra, é Cristo, ou seja, todo aquele que está fundado nessa pedra, nesse alicerce, que é Cristo Jesus, esse realmente é um verdadeiro cristão, independente se ele está congregado em denominação, se ele não está em lugar nenhum, se ele está congregado somente ao nome do Senhor. Todavia, nós entendemos que um cristão verdadeiro, ele é um cristão verdadeiro por crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que o Senhor Jesus se entregou por ele, crendo que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, ao qual limpa, purifica, tira todos os seus pecados. Automaticamente, isso é um cristão verdadeiro. Mas hoje vamos falar sobre o testemunho da igreja. E o que acontece? A igreja vai ser cortada. Em Apocalipse 3, a gente tem o testemunho, que é o último testemunho da igreja de Apocalipse, que é o de Laodiceia, onde ela se acha rica, se acha com tudo, mas na verdade ela está cega, ela precisa de colírio e urgente, porquanto ela não consegue ver, ela vê uma cristandade rica, tendo tudo, mas na verdade ela é pobre, cega e nua. Ela não está vendo que ela está mostrando as suas vergonhas. E automaticamente, hoje em dia, a cristandade professa está vivendo assim. Entenda, quando eu falo cristandade professa, é tanto o cristão verdadeiro quanto o cristão falso. Todos eles pertencem à cristandade, à grande casa. E se alguém ouvir o Senhor bater a porta e abrir, ele entrará e ceará com essa pessoa. Eu vou começar aqui do versículo 16, para a gente andar um pouquinho, porque a gente vai ler um pedaço de Romanos 11 também, e de Atos 15, para a gente poder chegar à conclusão dessa palavra, para a gente poder entender o que o Senhor tem para a igreja, que ele vai cortar esse testemunho já está prestes a acabar a qualquer momento, ou seja, assim que o último cristão se converter, isso pode ser agora, nesse exato momento. Se você de repente ouvir essa palavra e não creu ainda, se você saiba que se você crer, talvez você sendo o último cristão que está faltando à igreja, assim que você se converter, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados e estaremos com Cristo para sempre. Vamos pegar aqui a partir do versículo 16, para não ficar muito grande. Assim, porém, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então aqui o Senhor está deixando bem claro que ele tem ranço, tem nojo dessa cristandade. Ele vai vomitar da boca dele. O que é o que é cristandade que não é quente nem fria? É morna. É aquela cristandade que quer agradar todo mundo, aonde eles fazem cultos para si mesmos e não conforme está na doutrina que foi dada pelos apóstolos, aonde podem pregar 1, 2, 3 e os demais julguem, onde a mulher deve trazer a cabeça velada, como está escrito
em 1 Coríntios 11, versículo 10, por causa dos anjos, que em 1 Coríntios 14, fala que a mulher deve estar calada na igreja, porquanto isso é desonroso. A mulher está falando na igreja, e assim como ordena a lei, ela também deve estar calada nas igrejas. E o apóstolo Paulo pega e fala sobre falar em línguas, que não proibais, mas deve ter um motivo para falar em línguas. Ou seja, ou fique calado. Se não há intérprete, fique calado. E todavia, essa cristandade que a gente vê hoje, que a professa, não escuta a palavra de Deus, que fala que todas essas coisas são mandamentos do Senhor. Ou seja, o não querer escutar, o não querer ouvir, que é o mais triste. E sendo que tem muitos no meio dessa cristandade, professa, assim como eu, que têm a salvação, têm certeza da salvação. Alguns têm a salvação e não sabem que têm a salvação, que é o mais triste. Aquele cristão que sofre o tempo todo com anseio, com medo de que possa perder a salvação, achando que pode vir alguma coisa por causa dos falsos irmãos, como o apóstolo Paulo falava já em Gálatas, que já tinham se intrometido naquela época, no meio da cristandade, querendo acrescentar obras à cruz de Cristo. Ou seja, a gente é salvo por graça, e ser por graça já não é por obras. Vamos dar continuidade. Porquanto dizei, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabemos que, e não sabe que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista e não sejas manifestado a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que veja. Eu acho que desses todos aqui, a prioridade nesse momento é o colírio, porquanto o cristão hoje em dia, a cristandade professa, ela está cega, ela se acha rica, ela se acha que está bem vestida, ela acha que os teus templos são maravilhosos, os seus cultos são, nossa, sabe? E não é isso. A gente tem que ver que o mesmo culto de antigamente deveria ser o mesmo culto de hoje. Ah, não, mas hoje o mundo evoluiu, é diferente. Não, o mundo evoluiu, mas o Senhor quer a mesma adoração, que é em espírito e em verdade. Não é uma adoração que serve somente para os homens, porque os homens sentirão comichão nos ouvidos e amontoarão para si mesmos homens persuasivos que falarão coisas agradáveis. Se aonde você está falando para você coisas agradáveis, abre tu olho. Olha, colírio. Você precisa de colírio para ver que não é esse o que o Senhor tem preparado para o seu povo. A gente, quando observa as cartas, as epístolas que o Senhor deu à igreja pelo intermédio dos apóstolos, dos profetas, a gente consegue perceber que importa que por um pouco de tempo sejamos contristados com várias provações. Entende? Quando a gente entende que a gente já não vive mais para nós, porque se Cristo morreu por nós, logo nós morremos. E se Cristo vive para Ele, então, se nós vivemos, para Cristo nós vivemos.
É quando a gente começa a entender que nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para aquele que se entregou por nós. Essa é a vida de um cristão. Aguardar o noivo vir até as nuvens e nos arrebatar até essas mesmas nuvens e nos levar com ele. Entenda que é até as nuvens, porque do mesmo jeito que nenhum incrédulo viu o Senhor Jesus ressuscitado, também nenhum incrédulo vai ver a igreja sendo arrebatada, que vão sentir falta com certeza, mas não vão ver, porque o Senhor irá arrebatar a sua igreja nos ares, entre as nuvens, será fora da visão dos incrédulos. Deixa eu ver onde eu parei. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependei-te. Então aqui o Senhor fala que ele castiga a todo que ele ama. Então, se você é um servo de Deus, realmente é um cristão verdadeiro, dê graças a Deus se você está passando por tribulações, se você está sofrendo açoites, está sendo castigado. Porquanto a palavra de Deus fala que para isso nós somos corrigidos, somos castigados, sofremos. É para nós não sermos condenados juntamente com esse mundo. Um cristão verdadeiro, que é filho de Deus, ele anda errado, ele está sujeito a açoites. Não existe um cristão verdadeiro que anda errado que não receba a correção. Porque se está sem correção, não é filho, mas sim bastardo. Um filho, ele não perde salvação, jamais, mas ele sofre correção. Em todo o tempo, nós vemos Safira e Ananias, nós vemos aquele moço de 1 Coríntios 5, que estava tendo um caso com a madrasta. A gente vê em todo o tempo a palavra que o apóstolo Paulo mesmo fala em 1 Coríntios 3, que se alguém destruir o templo do Senhor, que somos nós, ele nos destruirá. Ou seja, é destruição da carne, porque a carne para nada aproveita, mas o Espírito vivifica. O Espírito que vive na gente é o que importa. Muita gente confunde as coisas. O Espírito está pronto, mas a nossa carne, infelizmente, a gente tem que mortificar ela, porquanto ela todo o tempo ela quer o pecado, ela quer fazer a sua própria vontade. Mano, a minha carne não quer pecado, não. Eu quero fazer as coisas boas. Entenda uma coisa: qualquer coisa que você faça da sua vontade, por mais lícita que seja, é pecado. Muitas das vezes a gente não entende que qualquer coisa que a gente faça sem a aprovação de Deus ou sem que seja a vontade do Senhor é pecado. Porque qualquer coisa que fazemos sem Deus estar incluído no meio é pecado. Entende? Ou seja, agora se nós vivemos, para Ele vivemos. Para quem? Para Cristo. Porque Ele nos comprou por um bom preço. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, todo o tempo, aqui nós vemos que o testemunho da igreja, ele ficou individual. Ele não é mais mesmo de Filadélfia, de Esmirna e dos outros 4. A gente pode ver
que automaticamente virou um testemunho individual. Ou seja, o Senhor está procurando, está no cata-cata. Agora é final, reta final. É tipo quem está catando o feijão e aí já está chegando no final. Já é aquele feijão ruim, que tem mais pedra, feijão brocado, galho, do que o feijão bom mesmo. E aí você começa a catar por final e está nesse estado da cristiandade. E o Senhor procura aos que ainda querem adorá-lo em quê? Em espírito e verdade. E o Senhor procura adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. Porquanto ele quer chamar para o Pai o quê? Adoradores. E todos que vão a ele são enviados pelo Pai. Isso que é o mais lindo. Ou seja, nós vemos que não temos participação alguma sequer. Ou seja, se nós somos salvos, é porque ele quis nos salvar. Mas todo tempo ele está à porta e bate. Escuta o Senhor. Vamos dar a continuidade aqui em Romanos. Aqui. Romanos 11. Vamos pegar aqui o versículo 6 para versículo 5, né? 5, 6, 7 e 8, para que nos dá uma certeza mais clara ainda da salvação. Pela graça, a gente entende que a palavra de Deus aqui da carta aos Romanos, ela fala bem claro que não há distinção, não há diferença, judeu ou gentil. Quem crê em Cristo agora é igreja, até que a igreja seja arrebatada, e aí o Senhor vai voltar a tratar com o seu povo terreno, ao qual é Israel. Tá bom? Entendam isso. Romanos 11, a partir do versículo 5. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, segundo o tempo presente, ele está falando aqui de judeus, mas tanto de judeus quanto de gentios, porquanto todos nós somos salvos por graça. Mais específico, ele está falando do povo dele, da raça dele, que era gentil. Apóstolo Paulo, que era gentil, que era apóstolo dos gentis. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se é pela graça, de outra maneira, a graça já não é mais graça. Ou seja, a pessoa tem que entender se ela tem que fazer alguma coisa para manter ou para receber a salvação. Não é graça. Não é. Já passa a ser obra. Se é por obra, não tem salvação. Não existe salvação em obras. A única obra que salva é a obra de Jesus Cristo crucificado, entregando a sua vida, o seu sangue, para nos resgatar para Deus Pai. Então, automaticamente, agora somos comprados por bom preço. Não existe outra moeda que possa nos tirar da mão do Pai ou do Filho, como o Senhor Jesus Cristo afirma que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão, ou maior ainda, o Pai, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Pois que o que Israel buscava, isto não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, a gente tem que entender o que? Paulo era o que? Judeu. Pedro era o que? Judeu. A igreja, o princípio dela é o que? Judeus. Só. E a gente vê ali em Atos 10, o sermão com Cornélio, da família deles, sendo introduzido na igreja. Ou seja, a igreja, quando começou a trazer os gentis,
que o Senhor já tinha deixado já pronto um povo para ele, para tirar, como concorda com os profetas, como a gente vai ver mais à frente também. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Então, nós conseguimos ver claramente que eles não têm como ver. Não estou dizendo os judeus em particular, porquanto é em parte o endurecimento, porquanto um judeu que escute o evangelho da graça e Deus querendo salvar ele, aquela semente vai brotar, vai germinar no coração dele e automaticamente ele vai se salvar, mas não porque ele quer, mas porque o Senhor quer. E a gente tem que entender que quando a gente crê, a gente fala, agora eu creio em Jesus. A gente tem que entender que se a gente crê, é porque é dom de Deus. O Senhor nos capacitou com o seu dom da fé para que nós pudéssemos crer no Senhor Jesus. Ele nos dá a vida de novo e nos capacita a crer no Filho dele. E aí os judeus, nesse caso aqui, eles estão endurecidos em parte, não totalmente. E, todavia, como voltando para Apocalipse 3, a gente vê que o testemunho da igreja ele vai ser cortado. Israel está agora com o testemunho cortado e a igreja que vai ter, porquanto a igreja vai ser arrebatada e a cristandade professa que fica aqui, ou seja, o joio, ela vai ficar aqui e ela, após a readmissão de Israel, ela que vai ser a que vai perseguir o povo de Deus terreno, que é Israel. Romanos 11, a partir do versículo 11. 25, desculpa. Porque não quero, irmãos, que ignoreis estes mistérios. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então nós vemos aqui que o endurecimento dos judeus é em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Entende? Quando o número dos gentios bater conta, fechar, a igreja é arrebatada e o Senhor continua o seu trabalho, como sempre a gente fez aqui, com Israel. E aí começa a princípio das dores, a grande tribulação, todas essas coisas, até ao milênio e após o milênio, o fim. A gente tem que entender nitidamente isso, as divisões da época, ou seja, as dispensações. A gente automaticamente agora, nesse momento, estamos na dispensação da graça, da igreja, que é por meio da fé. Entende? Automaticamente, a queda dos gentios, dos judeus, que nos coloca presentes na presença de Deus. A queda deles servem para nos elevar ao Senhor. E aqui nós vamos continuar lendo, a gente vai conseguir perceber isso bem nítido. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Desculpa aqui, eu pulei o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e desviará
de Jacó as impiedades. Então aqui, esse que virá de Sião é Cristo. Mas observa, quando ele vier aqui, a igreja já vai ter sido arrebatada. Ou seja, a plenitude dos gentios já terá sido salva, como está escrito no capítulo anterior que a gente leu, no 25. Aí no 26 ele já começa a tratar de novo de Israel. E quando a gente começa a entender essas coisas, é maravilhoso, que a gente entende que não falta nada para a gente poder estar com o Senhor. É só, realmente, a gente tem que só esperar o Senhor, esperar o arrebatamento para estar com Cristo. Um cristão de verdade, ele não almeja somente a vida eterna. Ele almeja estar com o seu Criador, almeja estar com Cristo. 27. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, o Senhor fala aqui que esse será o pacto deles com eles. Esse será o pacto com eles. Quando o Senhor tirar o pecado deles. O Senhor tirará o pecado deles. 28. Quanto ao Evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós. Mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, eles são inimigos do Evangelho. Por causa de quem? De nós. Porquanto nós somos aquele povo insensato que Deus colocou para gerar ciúme neles. Eles sentem ciúme de alguém, hoje em dia, falar que é filho de Deus, pois aonde eles rejeitaram o Senhor, ali o Senhor foram chamados filhos de Deus, como está escrito na palavra. Nós somos chamados filhos de Deus, e para eles isso é um absurdo. Para um judeu, você chega e fala que é filho de Deus, um cristão fala que é filho de Deus, ele acha isso um absurdo. Mas a palavra deixa bem clara que nós somos o povo insensato que coloca ciúme neles. Ou seja, como assim? Eles são filhos de Deus? Isso para eles é uma insensatez. Isso para eles é... E o apóstolo Paulo, ele está falando todo o tempo que ele quer causar emulação neles, no coração deles. Ou seja, para que algum deles possam crer e ser salvo. Ou seja, porque o endurecimento é em partes. Não é porque o Israel está endurecido que todo israelita é condenado. Não. Todo israelita não. Israel está com o testemunho endurecido, em parte. Entende? Mas o Senhor tem uns ainda para tirar também entre os gentios para o seu nome. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis, ou seja, sem devolução. Uma pessoa que é salva, automaticamente a gente vê que é irretratável. E o que o Senhor trata, a sua vocação, os seus dons, também, tudo que o Senhor prometeu para Israel, ele tem que cumprir. Porque se ele não cumprir, ele não é Deus. É isso mesmo. Porquanto Deus, ele é um Deus de palavra, é um Deus de certeza. Se ele promete uma coisa, mesmo se a pessoa for infiel, se ele prometeu, ele vai cumprir. Muitos querem dizer, não, Deus não é tratante. Tratante é um homem. Seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. Como diz a palavra dele mesmo. Que quando a gente fala que um cristão pode perder a salvação, a gente está falando que Deus é um tratante. A gente falar que Deus ele pode falhar com a sua promessa.
O que Deus promete, jamais ele volta atrás, porque Deus, ele é justo e justificador de todo aquele que crê nele. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, ou seja, é irrevogável, não tem como voltar atrás. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então, aqui no versículo 30, trata da mesma forma. O que? Nós éramos desobedientes, nós não tínhamos direito à salvação, mas agora, como já estava tudo predito, já tudo era uma profecia, que eles rejeitariam o Messias dele e, através dessa rejeição deles, o Senhor começaria a tratar com a gente, com nós gentios. Então, nós conseguimos entender claramente que nós somos salvos pela desobediência deles, porquanto a palavra de Deus tem que se cumprir do mesmo jeito que o Senhor Jesus veio para cumprir todas as coisas. Observe que o Senhor Jesus ele fala: importa que o Filho do Homem cumpra todas as coisas que estão escritas a respeito dele. Ou seja, o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, ele não deixou de cumprir nada. Ele poderia falar: eu não vou cumprir isso não, eu que falei, eu que fiz. Não, ele fez questão de querer cumprir todas as coisas, uma a uma. Sabe por quê? Porque ele é um Deus de palavra. Entende? Ele é o verbo. Como uma pessoa que é a própria palavra vai negar a sua própria palavra? Impossível. O Senhor jamais negaria a sua palavra. Se ele fala que não vai perder um sequer, ele não vai. Então, quem é que vai se perder? Porque a Bíblia fala de pessoas que vão se apostatar, de pessoas que vão voltar atrás, que vão se perder. Quem são esses? São os que nunca creram, que chegaram só ao conhecimento da verdade, mas nunca creram. Porque conhecer a verdade é uma coisa e crer é outra. A gente pode tirar por João 6, onde os judeus, ali viam todo o tempo que o Senhor Jesus curava as pessoas, multiplicava pães, mas todo o tempo eles iam até ele, mas porque tinham comido e se saciaram e queriam no dia seguinte mais. Só queriam encher a barriga, ou seja, só queriam servir ao seu ventre. Assim como hoje, na cristandade, muitos querem só servir ao seu ventre, ou seja, só querem as coisas de hoje. Ou seja, a maioria das pessoas falam que estão indo servir a Deus, mas querem somente as coisas dessa vida. Querem um bom trabalho, um bom emprego, querem uma boa moradia, querem um bom casamento, querem as coisas daqui. E não tem coisas nenhuma, bênção nenhuma material para a igreja. Não é que a gente, então a gente não precisa fazer mais nada, pode ficar. Não, a gente deve viver, levar uma vida boa, casta, honesta, na presença do Senhor. A gente viver para Ele, dando testemunho dele, ou seja, pregar o evangelho sem falar pelo nosso testemunho. Se for necessário, a gente deve falar, mas automaticamente o nosso viver ele deve ser um testemunho na presença de Deus e para os homens. Ou seja, eles devem olhar para um cristão e falar: caramba, quem é esse cara? Quem é esse Deus que ele serve? O cristão ele tem que brilhar, ele tem que salgar, ele tem que ser um sal que salga, não um sal insípido, um sal que não serve nem para pesar. Ou seja, um cristão
que não anda em obediência, que não dá um bom testemunho, que anda de qualquer maneira, ele pode ser cortado a qualquer momento. Entenda, um cristão cortado que é disciplina do Pai, mas não perde a salvação, porquanto ele foi salvo não pelo que ele fez ou pelo que ele pode fazer, mas pelo que o Senhor Jesus já fez. E como a palavra de Deus já diz, e a palavra de Deus não pode voltar atrás, que quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas é crer de coração, não é só proferir, não é só falar, porquanto a cristandade professa já está cheia, tem tanto os verdadeiros quanto os falsos. Mas entenda, um cristão verdadeiro, ele tem que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Acho que 31, vamos ver aqui. Assim também, estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então aqui, todo caso, nós vemos que tudo é por misericórdia, tudo é por graça. Então a desobediência deles trouxe misericórdia para a gente. E a nossa desobediência vai trazer misericórdia para eles. Entende? Porquanto a igreja, assim que sair, só vai ficar os incrédulos, os que não quiseram crer. E agora, os que receberam o amor da verdade, mas não quiseram receber o amor da verdade, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses. Esses receberão a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, eles vão crer no anticristo. A cristandade professa que vai permanecer aqui. Em todo o tempo, a incredulidade que vai ficar vai ser a misericórdia que Deus vai ter para com eles. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então aqui nós vemos que, como está escrito lá em Romanos 3, que não há um que busque a Deus, não há um que se quer, e automaticamente nós vemos aqui também que o Senhor já encerrou todos debaixo do pecado. Não tem como. Se não for por graça, não tem um salvo. Não existe salvação sem derramamento de sangue. O sangue de Senhor Jesus já purificou os nossos pecados. De quem? De todos? Não, dos que creem. Quem crê em Jesus tem perdão, porquanto o sangue de Jesus nos limpa. Aqui eu vou trazer a passagem em Atos 15, a partir do versículo 8. Eu vou tentar ler um pouquinho rápido para a gente não ficar muito longo, que já ficou bastante longo já. E Deus, vamos ler a partir do versículo 8, tá? Atos 15, a partir do versículo 8. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Então nós vemos que Deus nos deu o Espírito Santo assim como a eles. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nós, nossos pais, nem nós pudemos suportar. Então aqui nós vemos muito claro que eles queriam imputar
o que lei imputar que eles não podiam suportar. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então, a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentis. Então, aqui eles têm ciência que é por graça, por meio da fé, e eles estavam dando testemunho de que o Senhor fazia todas essas coisas por meio deles, pela pregação da graça somente. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: Irmãos, ouvir-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentis para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Então, o Senhor visitou um povo para tirar do meio dos gentis um povo para o seu nome, o qual se chama igreja, o qual, depois que a igreja foi arrebatada, o Senhor volta a tratar com quem? Com Israel. E como, aqui 15, e como isto concorda a palavra dos profetas, como está escrito, depois do quê? Da igreja. Disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentis sobre os quais é invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que fez estas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Então nós vemos claramente aqui que o Senhor ele está tirando um povo dentre os gentis para ele, para depois restabelecer Israel e tratar também com o restante dos gentis. Mas entenda, a cristandade professa que vai ficar porque não recebeu o amor de Deus, mas não recebeu não é que Deus não mandou o amor para eles, é porque eles não quiseram receber o amor de Deus para se salvarem. Então Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Automaticamente a gente vê que um cristão que não crê que a salvação é por graça, acha que tem que ter obra, ele está em mais lençóis. Pois enquanto há tempo, creia que Jesus Cristo já morreu no seu pecado, já morreu em seu lugar. Creia que o sangue dele te limpa de todo o pecado. Amém. Fiquem com Deus.